Semana passada a gente falou sobre figuras semelhantes, hoje a gente vai falar sobre polígonos semelhantes, tá? Então aqui eu separei dois exercícios do livro de vocês, tá? Tá na página 186, exercício 30 e exercício 31. Então vamos começar pelo 30 primeiro. Como é que a gente vai saber se dois polígonos vão ser semelhantes ou não? Primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o formato da figura e dos ângulos. Então aqui, nessa primeira figura, que nós temos um triângulo chamado ABC, o que está acontecendo aqui? Ele separa os lados, tá? 4, 3 e 5, e os ângulos. Os ângulos, como você pode observar, ele faz um desenho diferente para cada um deles. Então aqui o ângulo ele é sinalizado com um risco, aqui com 2 e aqui com 3. Isso significa que esses ângulos têm valores diferentes, tá? Eles não têm o mesmo valor. Quando a gente olha para o triângulo de baixo, ele tem o mesmo formato do triângulo de cima, só que ele é menor. Tá vendo? Os lados dele medem 2, 1,5 e 2,5. E os ângulos têm o mesmo valor dos ângulos do de cima, mesmo não estando escrito número nenhum. Mas, por ele separar da mesma forma que o de cima, usando um traço, 2 e 3, a gente sabe que os valores são iguais. Então, ó, o ângulo de S é igual ao ângulo de B, o ângulo de R é igual ao ângulo de A, e o ângulo de T é igual ao ângulo de C, tá? Então, baseado nessas informações, como é que a gente vai descobrir se eles são semelhantes ou não? A primeira coisa são os ângulos. Se os ângulos forem iguais, tá? Já é meio caminho andado. Então, como a gente percebeu, os ângulos são iguais. A figura, ela tem o mesmo formato, tá? Então já é o segundo passo, o mesmo formato. E o terceiro é se os lados são proporcionais. O que significa isso? Se a medida de cada um desses lados, ela é uma multiplicação, o resultado de uma multiplicação, se ela é um produto dos lados da outra figura. Então vamos ver aqui. 2, 1,5 e 2,5. Aqui é 4, 5 e 3. Se eu dividir os lados 4 e 2, será que eu vou encontrar o mesmo resultado se eu dividir os lados 3 e 1,5? E se eu dividir o lado 5 e 2,5, será que eu encontro o mesmo resultado que os outros? Então a gente vai tentar ver isso aqui agora. Vamos pegar sempre o maior e dividir pelo menor, para ver se dá o mesmo resultado. Então vamos lá. 4 dividido por 2. 2, tá? Vamos pegar agora 3 e dividir por 1,5. Então 3 dividido por 1,5. Também deu 2. Vamos pegar 5 e dividir por 2,5. Então 5 dividido por 2,5. Também deu 2. O que significa isso? Significa que os lados desse triângulo têm os valores sendo o dobro dos lados desse triângulo aqui, tá? Então isso significa que eles são proporcionais. Quando todas essas divisões dão o mesmo valor, igual aconteceu aqui, ó, todas as 3 divisões deram o mesmo valor, eles são proporcionais, tá? Ah, e como que eu vou saber qual lado eu tenho que dividir por qual lado? Aí você vai pela posição da figura. Esse lado aqui, que é o lado CB, ele fica onde tem os ângulos com 3 riscos e 1 risco. Então eu vou dividir por esse lado TS aqui, aonde tem o ângulo que tem 3 riscos e 1 risco. A mesma coisa aqui. Esse lado AB, ele é o lado aonde tem o ângulo com 1 risco e 2 riscos. Então eu vou pegar ele. Aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou pegar o lado RS, aonde tem 1 risco e 2 riscos. E para finalizar, eu vou pegar o lado AC, onde tem 2 riscos e 3 riscos, com o lado RT, onde tem 2 riscos e 3 riscos. Sempre pegando os mesmos lados das figuras que são semelhantes, tá bom?